sou a prova viva de que Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje. E Deus selecionou você para assistir esse vídeo. Então, se você crê que Deus ainda pode fazer um milagre acontecer na tua vida, permaneça nesse vídeo e não passe. Há algum tempo atrás, quando eu tinha exatamente 3 anos de idade, eu morava no interior junto com os meus pais. Naquela época, eu comecei a ficar muito doente. Então, minha mãe conta que em um certo dia, ela acordou com um barulho de estouro. O meu pulmão havia estourado. E então, ela consegue uma ambulância para me trazer até Goiânia, porque nos casos mais graves, as cidades do interior, eles enviam para a cidade grande. No meio do caminho, as pessoas que estavam vindo junto com a minha mãe começaram a dizer que eu não iria conseguir chegar com vida até o hospital, que eu não iria conseguir chegar em Goiânia bem. E então, assim que nós chegamos em Goiânia, os médicos começaram a questionar minha mãe e dizer: por que você não trouxe a sua filha antes? Ela está perdendo a vida. E eles disseram uma frase que me marca muito até hoje. Eles disseram: eu não sei como ela chegou viva até aqui, mas daqui ela não sai com vida. Naquele momento, minha mãe começou a orar muito e ela disse para Deus: Deus, eu só vou me levantar quando o Senhor curar a minha filha por completo. E ela começou a orar. Minha mãe conta que os médicos começaram a ir até ela dizendo: nem a anestesia quer pegar no corpo da sua filha. A situação está muito depravada. Você quer mesmo que a gente faça a cirurgia, sendo que ela já está perdendo a vida? E minha mãe disse sim, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que vai curar a minha filha. E então os médicos começaram a fazer a cirurgia. E durante todo aquele processo, minha mãe estava de joelhos e estava escutando os meus gritos, porque eles estavam fazendo cortes em mim. Até hoje eu carrego a cicatriz do corte que foi feito. E ao sentir aquela dor, eu gritava muito. E minha mãe, mesmo em meio a toda aquela tribulação, continuou a orar e acreditar no milagre. Algumas horas se passaram, e então os médicos começaram a sair daquela sala e dizer para minha mãe: não adianta mais orar, porque a tua filha já morreu. Ela não aguentou a cirurgia. E o médico foi saindo atrás do outro. Naquele momento, mediante a tudo que minha mãe estava escutando, ela continuou a orar. Ela continuou a buscar Deus e a crer que Deus iria fazer na minha vida, porque Deus já havia falado para ela que tinha grandes coisas na minha vida, que iria me usar ainda na minha juventude. E então, alguns minutos se passaram e os médicos começaram a escutar gritos lá de dentro da sala de cirurgia. E adivinha, eu estava gritando porque Deus tinha me dado fôlego de vida novamente. Quando os médicos entraram naquela sala de cirurgia, eles começaram a fazer vários exames em mim porque eles não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo, naquilo que eles estavam presenciando. E ao fazer um exame para ver como que estava o meu pulmão, como que estava o meu corpo por dentro, eles tiveram um diagnóstico. E o diagnóstico é que o meu pulmão estava como o pulmão de um bebê recém-nascido. É como se eu nunca tivesse pegado uma gripezinha em toda a minha vida, sendo que ele havia acabado de